Ficar em pé nesse momento, abrirem suas Bíblias no livro de Jó 1. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Não sei se vai ser projetado aqui no telão. Livro de Jó 1, capítulo 1. Todos encontraram aí, irmãos? Leamos. Os irmãos podem acompanhar. A virtude e riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Versículo 6 agora. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde, aí para que todos entendam essa palavra, inutilmente, né? Porventura Jó, inutilmente, ou debalde, teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo o que tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, nessa noite, acabamos de ler, Senhor Deus, a Tua palavra, pregamos, já louvamos ao Teu nome, ó Deus, já oramos a Ti, já clamamos, Senhor Deus, por alguns irmãos, já fizemos o ofertório, o momento dos dízimos e oferta, e agora, Senhor Deus, chegou o momento, ó Pai, de nós estarmos, Senhor Deus, considerando a Tua palavra, ó Pai, para o Teu povo, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor encha nossos corações de acordo com o Teu querer e a Tua vontade, ó Deus. É essa a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Jó, um exemplo de fé e constância. Nós vamos abordar aqui alguns fatos importantes que até comentei hoje de manhã na escola dominical, né, e falei sobre momentos difíceis da nossa vida, né, momentos de tribulação que nós passamos. Obrigado.
nós vemos aqui o exemplo, né, de um momento da Bíblia que vai falar sobre a vida de Jó. Jó era um homem rico. Por que não dizer o mais rico do Oriente, né, como a palavra de Deus nos ensina? Jó passava por momentos de vida tranquila, uma vida perfeitamente normal, como todos nós vivemos, né? Só que Jó foi mencionado por Deus em um dado momento em que houve esse momento que nós entendemos, né, através da palavra de Deus, que é nas regiões celestiais. Quem são os filhos, né, que Deus chamou para essa reunião aqui? Certamente são os anjos, né? Esse momento aqui que nós vemos, essa reunião, são os anjos, né, Deus, e Satanás também foi nessa reunião. Como nós sabemos, né, nós já lemos aqui, nós vemos um homem que recebeu uma referência de como nós devemos caminhar na terra, como é que deve ser o nosso proceder. E Deus vai falar claramente, né, que Jó, ele se apresentava como um homem íntegro. E a integridade, meus irmãos, ela é uma coisa que não se vê pelo exterior da gente. A integridade está dentro da gente. É uma coisa que nós nutrimos na nossa alma e procuramos fazer na presença de Deus. E ele também é classificado como um homem reto. Reto é uma coisa que você vê externamente, com as suas negociações, com o seu comportamento, com o seu testemunho, com a sua vida financeira, com a sua vida, né, de trabalho. Isso você olha numa pessoa e observa que aquela pessoa é uma pessoa reta. Mas, mais do que isso, ele recebe um selo, né, um carimbo, que diz que ele é um homem temente a Deus e que se desvia do mal. Essa referência eu quero elencar aqui como uma das principais para a vida de um homem, né? O homem, estou falando da humanidade, né? Homem, mulher, criança, adolescente, adulto, enfim, todos devemos entender e buscar viver uma vida de integridade na nossa mente, né, nosso coração, uma vida reta aos olhos dos homens e o temor a Deus que nos leva a nos desviar de todos os males, né, que nos são ofertados, especialmente nos dias atuais. Pois bem, Jó, quando passou, vamos dizer assim, vou falar uma palavra bem peculiar a todos, né? Quando Jó passou por esse perrengue, né, que fala, né? Que a gente conhece, né? Uma palavra mais coloquial. Quando Jó passou por esse perrengue, imediatamente, algumas áreas foram afetadas na vida dele, né? Porque logo em seguida, né, que Satanás teve esse diálogo, né, com Deus, ele saiu da presença de Deus e foi imediatamente tocar nos bens de Jó. Imediatamente. E no único dia, ele perdeu todos os seus bens. Todos os bens que ele possuía, ele perdeu em um único dia. Então você imagina, né? Poucas pessoas hoje em dia, né, e a gente está vivendo um momento turbulento, né, na nossa economia, até pode-se dizer mundial, né? Não só aqui no nosso país, mas mundialmente falando, nós estamos passando por um momento turbulento. Muitas pessoas, muitas das vezes, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar isso, né, de grande poder aquisitivo, que estão ali na alta da pirâmide social, né, vamos botar assim, né, na alta da pirâmide social, quando perdem os seus bens, ou falhem, né, as pessoas perdem tudo. Geralmente a gente ouve falar comumente que as pessoas até se suicidam, né? Isso eu já ouvi falar nos idos dos anos 90, eu ouvia muito falar isso em 2008, quando aconteceu eventos que foram catastróficos para a economia, e eu ouvia dizer que pessoas se suicidavam, né? E hoje em dia acontece a mesma coisa. Mas Jó se manteve firme ali, né? Jó perdeu tudo. Estou falando materialmente primeiro, né? Primeiramente, ele perdeu tudo.
Ele era um homem muito rico, gente. Para não dizer o mais rico do Oriente, um homem que tinha condições para poder se movimentar politicamente, dentro da sua sebe, né, que ele fala ali, né, dentro do seu cercado ali, daquela região toda, ele era reconhecido, né, como um homem íntegro e também reto de coração. Isso foi uma das referências que Deus fez perante, né, aquela reunião, falando sobre um homem. E o mais interessante de tudo, que eu acho bastante importante a gente salientar, que Deus, ele não fala o melhor da gente, ele dá um diagnóstico da gente. E foi o que aconteceu aqui com Jó. Ele deu exatamente o raio-x de Jó, né? Como que ele se comportava, como é que era a vida de Jó. Inclusive, né, ele ofereceu holocaustos pelos filhos, caso, em algum momento da sua vida corriqueira, né, dali do momento que ele descuidasse de estar junto dos filhos, né, e vamos fazer um parênteses aqui, né, quem tem mais de um filho, eu acho que alguns irmãos aqui têm mais de um filho, no meu caso também, naturalmente, eles não são unidos. Naturalmente não são unidos. Brigam o tempo todo, né, algum momento, né, mas, e se por algum momento, e existe, né, uma família bem unida, com os filhos que olham constantemente, né, preocupado com o outro, e eu tiro por minha família também, né, no caso a que eu pertenci, né, e eu pertenço até hoje, naturalmente não são unidos, não são preocupados uns com os outros. A verdade aqui é que Jó geria muito bem o seu lar, né, olhando por esse aspecto, né, por esse âmbito da visão, né, do comportamento cristão, né, vamos dizer assim, né, do comportamento perante Deus, do Jó, ele geria muito bem essa questão das relações entre os filhos, porque eles iam de casa em casa, de cada filho, né, com os seus banquetes, e convidavam as 3 irmãs, sempre estavam juntos, é a Bíblia que relata. Então havia uma união naquela família. Mesmo assim, poderia ser que nas suas festas, né, nas suas, vamos dizer assim, nos seus banquetes, em algum momento eles pudessem pecar, o Jó ia lá, né, chamava os filhos, né, reunia os filhos e oferecia holocausto, porque pode ser, né, que houvesse pecado. Então, nesse primeiro momento, ele está ali um homem, vamos dizer assim, né, nos dias de hoje, falido, porque ele perdeu tudo que ele tinha. Mas num segundo momento, né, assim, num momento subsequente, no mesmo dia, Jó perde os seus 10 filhos. Lá está lá, relatado lá no capítulo 2, a partir do verso 6. E disse o Senhor a Satanás: eis que está em seu poder. Novamente ele vai falar, mas poupa-lhe a vida. Jó, depois disso, já perdeu seus filhos, seus 10 filhos. E quando nós olhamos por essa ótica, né, a expectativa de perder filhos, né, eu, em nome de Jesus, nunca quero ter essa experiência, né, porque via de regra, nós vamos sempre primeiro que os nossos filhos, não é verdade, gente? Ou pelo menos é a ordem natural das coisas, não é isso? Nós queremos sempre que nós possamos ir na frente dos nossos filhos, depois, né, eles ficam por aí, depois vão também. Mas Jó, nesse primeiro momento, né, perdeu os 10 filhos. E você pensa num comportamento de um homem que acabou de perder todos os seus bens, perdeu todos os seus haveres, inclusive empregados, e agora perde os seus 10 filhos, e todos eles. Não perdeu 9 e ficou 1 para consolar, vamos supor, né? Não perdeu 5 e ficaram 5 ali para poder balancear o negócio, né? Não perdeu 1 e ficaram 9, ele perdeu todos os filhos. Então você imagina, põe-se num lugar de Jonas agora, cada um de nós, imagina um cortejo funeral, com 10 caixões, e você falido naquele dia, você não tem mais nada. Essa era a real situação de Jó. Esse era o momento que Jó estava vivendo na vida dele. Mas calma aí,
calma aí que o negócio ainda vai piorar mais um pouco. Porque Deus permitiu que Satanás tocasse também na saúde de Jó. E Jó, era um homem como todos nós, vai sofrer aqueles flagelos, todo aquele problema que houve de saúde dele, e sem reclamar. Quando seus amigos foram até ele, né, seus 3 amigos, e eu não tenho dúvida nenhuma que eram amigos de verdade, foram até Jó para orar com ele, né, para ver a situação do Jó, que tinha acontecido com Jó. Eu não sei, a Bíblia não relata a condição financeira que eles tinham, não fala sobre essa questão. Mas se um amigo vai te visitar, especialmente no momento de doença, né, de enfermidade, é porque a situação está difícil mesmo, né, gente? A pessoa realmente que é amigo de outra vai visitar em qualquer situação, né? Vai lá passar um dia na casa dele, vai visitar, ver como está. Mas numa situação de doença, né, de enfermidade, ainda mais no caso, né, que estava passando Jó, 3 amigos foram lhe visitar. E eu não tenho dúvida, como eu falei para vocês, que eles são realmente amigos de Jó. Eram verdadeiramente amigos. Porque ninguém vai visitar quem não gosta, não é verdade? Alguém vai visitar alguém que não gosta aqui, gente? Eu acho que não. Eu, meu exemplo, não vou. Mas deveria, né? A palavra de Deus fala isso, né? Nós deveríamos ir visitar quem a gente não gosta. Mas isso é muito difícil. Muitas pessoas na maioria das pessoas não fazem isso. Então, o cenário é esse, né? O Jó está passando por essas dificuldades todas da vida, e chega um momento ali na vida de Jó, né, que a sua mulher começa a questioná-lo. Quer dizer, já está tudo ruim, né? Já está tudo difícil, as coisas estão ruins, meus filhos morreram, e agora eu estou passando por esse, vamos dizer, esse questionamento da minha esposa, né? No momento difícil, o que a gente espera das esposas, né? Vamos lá, gente, vamos lá, quem é homem, que é casado aqui? Espera o apoio, né, da esposa, espera o conforto dela, ou então uma palavra de ânimo, ou quem sabe, né, não, estou contigo, isso vai passar, esse momento, né, é só um momento, e as coisas vão melhorar depois. Palavras desse gênero, desse tipo, é esperado de um casal, né, que vive, né, normalmente. Mas não foi o caso da mulher de Jó. A mulher de Jó, praticamente disse para ele amaldiçoar o dia dele e morrer, né? Aí o Jó repreende ela. Jó repreende, chama a atenção dela, ó, o bem que Deus tem para nós, a gente aceita, né? Nós queremos para nós, o mal também não vamos aceitar? Como que é isso? Né? Isso prova o que eu no começo, né, fala da integridade da gente, como um servo que vive, mesmo perante das dificuldades, das tribulações da vida. Gente, não é possível que a gente ache que vai passar nessa terra ilesos, sem passar por tribulações. Isso não existe. Mas agora eu sou crente, né? Mas agora eu fui convertido, agora Jesus Cristo me achou, eu não vou passar por mais nada, dificuldade, né? Leso engano. Já estava passando, isso é a prova que Deus permite que aconteça isso. Gente, não foi Jó que foi procurar toda essa calamidade que ele estava passando. Foi Deus quem permitiu, porque sabia, logicamente, o coração de Jó. Então, Martim Lutero vai falar no seu livro que Satanás é um cão amarrado numa corrente, né? Que tem um limite para poder atacar. Não vai até ali, não vai nem 1 centímetro a mais, nem 1 milímetro a mais. Deus não permite que Satanás vá. Porque tudo está no controle do Deus Todo-Poderoso, a despeito das dificuldades, né, e das coisas que nós passamos. Os amigos dele o acusaram também, né? Primeiro, eles passaram 7 dias e 7 noites com Jó, vendo a sua dor, vendo a dificuldade dele. 7 dias. Eles já chegaram próximo a Jó, nem reconheceram a ele, devido às doenças, né, a doença que ele estava, né, de pele e tudo mais.
aquilo que ele tinha passado, a Bíblia não fala se era caco de telha, o que era, mas presume-se que era o caco de telha, que ele estava se raspando para tirar as suas chagas, suas doenças, né? E, nesse momento de dificuldade, até os amigos dele que foram visitá-lo começaram a levantar acusações para ele, né? Quem sabe, ele já leu essa parte de Jó, eles acusaram Jó de que a sua riqueza poderia ser oriunda, né, proveniente de exploração de viúvas, de crianças, de alguma coisa do gênero, vendendo, que tinha comércio, né, humano naquela ocasião, né, nessa época, e falando que poderia ser esse ou outro motivo, como se alguns momentos na nossa vida nós vemos nas igrejas atuais, né, e algumas seitas também, né, proferirem coisas do gênero, né, que você está passando por alguma dificuldade, só pode ser pecado, que você cometeu, né? Não sei se vocês já ouviram isso, né? Você está em pecado, só pode estar em pecado, passar por vamos dizer assim, um perrengue desse aqui, né? Deve ter algum pecado, Jó. E nós vemos, né, que tudo isso foi permissão de Deus. Deus, num segundo plano, né, certamente estava observando, né, já sabia a reação que Jó teria, né? Mas nós vamos notar lá no final do livro de Jó, exatamente no livro no 42, a reflexão que Jó fez sobre o momento que ele estava passando e sobre as coisas, os questionamentos que ele fazia, né? Que ele estava fazendo ali questionamentos com Deus. Ele estava buscando respostas. Ele não reclamou, ele questionou, o que é diferente. Ele fez 34 queixas, né, vamos dizer assim, contra Deus, e não teve nenhuma resposta. A resposta veio depois, com 70 perguntas retóricas de Deus para Jó, né? Como nós lemos alguma referência de Isaías, que eu fiz questão, né, de botar na liturgia de hoje, para saber como é o Deus e quão grande é o Deus que nós servimos. Como que isso se encaixa dentro dessa história, né? Como que poderia passar por essa dificuldade toda, passar por desprezo, né? Passar por questionamentos dos amigos, né? O desprezo da esposa, questionamento dos amigos, né? Ele estava ali naquela dificuldade danada, sofrendo dores, né? E alguém que já passou por alguma coisa semelhante, hospital, eu já passei por hospitais, já passei muitas dores em hospitais, e eu sei bem o que é ficar uma noite acordado, sentindo dor, mas em tudo isso, né, a gente fica raciocinando, qual é o propósito, né, de tudo isso na vida de Jó, né? Por que aconteceu tudo isso aí? Por que a gente pode esperar, né? O que a gente pode esperar de tudo isso? E Deus faz 70 perguntas a Jó, né? Aí vai falar, né? Quem deu conselho a mim? Quem lançou os fundamentos? Quem foi que lançou os fundamentos da terra? Quem estava lá quando eu fiz isso? Quem me deu conselho sobre isso? Então, quem me ajudou a espalhar as estrelas nos céus, né? Quem foi que ajudou? Quem fez, que me ajudou a separar as águas da terra? Quem foi que fez isso? E foi descrevendo várias situações para que Jó entendesse e compreendesse o que estava passando na sua vida. Nós entendemos, né, que na vida que nós vivemos aqui na Terra, e passamos por muitas dificuldades, a gente vai ver aquele momento, né, de busca, de entendimento de Jó, a presença de Deus, e colocando numa balança, né, e nós vimos a questão da balança aqui, né, que nosso Deus, Ele é justo, né, em todos os momentos da nossa vida, lá quando nós lemos em Isaías hoje. Se vocês entenderem, né, que no capítulo 42 em diante, Jó vai fazer a menção de todo o momento da vida dele que ele estava vivendo. E ele vai cair em si, né, porque Deus vai mostrar através de todos os ensinamentos que foram passados para ele, a questão que ele estava passando.
E ele vai falar lá no 42, no versículo 5, né? A parte que ele fala, né, da experiência que ele teve, né? Vamos lá, vou convidar vocês para lerem, abrirem suas Bíblias no livro no 42, versículo 5. Diz assim, a palavra do nosso Deus: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E aí nos faz refletir e pensar no seguinte: se Jó tinha a referência e a chancela de Deus sobre um homem reto, né? Um homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal, imagina, nesse momento, no final do livro de Jó, ele vai dizer que apenas conhecia só de ouvir, agora ele vê a Deus. Então, esse momento, né, faz a gente entender o que é conhecer, né, realmente, e o que é só ouvir falar. Aí eu vou trazer um exemplo aqui, bacana, que eu acho que é uma coisa que faz a gente entender melhor a questão do conhecimento, né, que nós devemos ter de Deus. Uma vez, né, um homem que era do interior de Minas, teve a oportunidade, né, eu imagino que seja de Minas, teve a oportunidade de viajar e ir conhecer o mar, né? Chegou lá no litoral, não sei se de São Paulo ou do Rio, enfim, ele chegou até o mar e colocou o pé na areia, né? Nunca tinha visto o mar, né? Colocou o pé na areia e foi na beira da água ali, encostou o pé na água, molhou as canelas, né? Não mergulhou, não chegou nem a mergulhar. Mas ele citou a seguinte frase, né? Agora eu conheço o mar. Ele não conhecia, nunca tinha ido, né? Agora ele conheceu o mar. Mas no mesmo momento, ele olha para o lado e vê um marinheiro com a pele tostada de sal, o sal e o sol, né? De tanto viajar pelas procelosas ondas do mar, de tantos momentos difíceis que passou dentro do mar, olha para ele e fala assim: eu conheço o mar. Eu conheço o mar. É sobre isso, né, que nós estamos falando nessa noite. Como nós conhecemos o nosso Deus, né? De botar o pé na água ali, molhar e falar, eu já conheço a Deus? Ou de mergulhar no mar, né? De navegar nas ondas, né, da vida, para ter o conhecimento de Deus. E no versículo 5, ele vai dizer, no versículo 6, ele vai dizer, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Gente, essa é uma confissão que, sinceramente, eu esperaria de um criminoso, de uma pessoa, de um assassino, de uma pessoa que não tem escrúpulos, né? Poderia falar uma frase dessa. Mas Jó, com todo o conhecimento de Deus, ele viu e percebeu que o Deus que nós servimos é muito além do que aquilo que nós conseguimos compreender. É muito além do que aquilo que a gente consegue tatear, a gente não consegue compreender. Estava comentando hoje de manhã, né, sobre a infinitude, né, do nosso Deus. E o que representa isso. Alguns astrólogos, né, astrônomos, fizeram uma medição, né, do nosso universo, da nossa galáxia, né, e descobriram que tem 93 bilhões de anos-luz de uma extremidade à outra. Então, se você pegar alguma espaçonave, alguma coisa que voe a 300 mil quilômetros por segundo, de uma extremidade à outra, você vai levar 93 bilhões de anos para chegar de um lado a outro. E quando chegar lá, vai ter outra galáxia. Né? Como eu falei de manhã, tem várias galáxias. Então, quando a gente olha, né, e pergunta a um astrônomo desse, um astrólogo, enfim, que faz essas medições, né, e pergunta para ele, chega para ele e pergunta, né, qualquer pessoa entendida vai perguntar, qual é então o tamanho do universo? Ele vai falar claramente e honestamente, se ele for sincero, ele vai falar, eu não sei. Eu não sei. Ele não sabe mesmo, nem a gente sabe. Mas uma coisa, eu falei hoje de manhã e nós sabemos, uma coisa a gente sabe que infinito é o nosso Deus, que fez tudo isso. Como nós lemos lá hoje, em Isaías, né, acabamos de ler aqui, ele
deu nome às estrelas do céu, e por ser forte em força e grande poder, ele chama todas elas, e nenhuma vem a lhe faltar. Então, quantas estrelas nós temos nos céus, né? Eu pergunto a vocês, alguém sabe aqui dizer? Gente, não tem como contar, nem os astrólogos conseguem contar. Estima-se, né, que ele fala que tem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias, em todos os desertos da nossa terra. Aí, nós vamos imaginar, né, qual é a capacidade que nós temos de entender, e isso é uma visão simbólica para a gente entender, ou metafórica, né? A concha da mão do nosso Deus cabe todas as águas da terra. Então você vai à praia, a mesma praia do marinheiro e do caipira, né, vamos dizer assim, né? E pega um baldinho de água, e tenta esvaziar o mar com esse baldinho. Chega na beira da água ali e joga a água para fora. Você não vai conseguir. Mas, para que nós possamos ter uma mínima entendimento, um mínimo entendimento de o que é o nosso Deus, e esse Deus que Jó, né, estava acabando de conhecer, e era um homem que tinha uma vida íntegra, reta, e buscava a presença de Deus constantemente, né? Como eu falei, né? Íntegra, aquilo que nós temos no nosso coração, que está dentro da gente, reta, aquilo que as pessoas veem da gente, né? E que é temente a Deus, que se diz do mal, uma vida de santidade, que Jó tinha na presença de Deus. Ele ainda não conhecia verdadeiramente a Deus. Ele só tinha arranhado a superfície do conhecimento de Deus. Ainda não tinha tido essa verdadeira experiência. E como é que Deus restaura tudo isso daí? Primeiramente, né, a sua saúde, né? Jó é restaurado na sua saúde, Jó é restaurado no seu casamento, não é verdade? O Jó teve outros 10 filhos, gente. Como é que conta isso aí? Com a mesma mulher, porque não fala de outra aqui. Inclusive não fala nem o nome da mulher dele, mas é com a mesma mulher. 10 outros filhos, inclusive, 7 filhos e mais 3 filhas. Como é que a gente entende isso? É só pelo amor e a misericórdia do nosso Deus. Ele recuperou todos os seus bens em dobro. Então, pode ser que tenha alguém, né, que vai falar, mas se o dobro de 10 é 20, não é verdade, meus irmãos? O dobro de 10 é 20, ele só teve mais 10 filhos. Jó não perdeu os outros 10 filhos. Aqueles que morreram lá atrás, quando teve aquela tempestade, eles continuam sendo filhos de Jó, só que estão lá no céu. Muitas das vezes, né, nós temos é comum nós chegarmos em algum irmão, ou algum conhecido, colega, parente, e falarmos com ele, né, meu sentimento pela sua perda, você perdeu seu filho, perdeu seu pai, né, como no meu caso, perdeu um parente, perdeu isso. E nós temos que entender, né, que a pessoa que serve a Cristo e a pessoa que partiu, você não perdeu aquela pessoa. Você sabe aonde ela está e com quem ela está. Você perde um relógio, você perde teclado, você perde seu carro, você perde sua casa, mas os seus filhos, seu pai, sua mãe, você não perde. Eles estão lá na glória, né, com Cristo. Então, se devidamente, né, foram salvos por Jesus Cristo, tá, gente? É claro, né? Então, Deus restaura essa área da vida de Jó e duplica também os seus bens. Tudo que ele tinha, ele recebeu em dobro de volta. Então, como nós vemos essa questão, né, do casamento, né, e dos bens que estão sendo restaurados, da saúde, pois Jó viveu mais 140 anos, gente, depois disso aqui. Presume-se que Jó tinha uns 60 anos já, quando ocorreu tudo isso aqui, né, que a Bíblia relata. Depois disso, Jó ainda viveu mais 140 anos, estudiosos falam, né? 200 anos Jó viveu, farto de dias também, né, para uma época, não tanto quanto Matusalém, né, mas viveu bastante anos. E hoje, nós vemos, né, os Jós do nosso tempo, né, do nosso tempo atual, né, que nós podemos pensar que somos nós mesmos, que muitas das vezes passamos por dificuldades na vida, passamos por problemas, passamos por tribulações, temos as nossas limitações, mas precisamos ter esse norte na vida da gente, sermos íntegros dentro do nosso coração,
termos uma vida reta na presença de Deus, e o tempo todo buscar a sua presença desviando do mal. Hoje em dia vivemos dias maus. Nós temos aí muitas coisas tirando a nossa atenção, querendo tirar muitas das vezes o nosso foco, né? Quando Satanás atuou na vida de Jó, o que Satanás queria, né, nesse imbróglio todo que aconteceu na vida de Jó, era afastar ele de Deus, da presença de Deus, né? Ele queria afastar Jó da presença de Deus. E vale aqui, vou abrir mais um parênteses aqui. Uma vez eu até contei isso uma vez na UPH, me fez lembrar aqui agora, uma coisa que realmente me chamou a atenção. Quando você recebe uma pergunta de uma criança, às vezes você fica meio sem, né, vamos dizer assim, sem rebolado, né, porque as crianças são um PhD em fazer pergunta embaraçosa ou difícil, né, que a gente não sabe responder, né. E um filho, uma vez, de 4 anos de idade, perguntou ao seu pai qual era o tamanho de Deus. Né, eu falei da concha das suas mãos, né, falei que cabe todas as águas, ele espalhou todas as estrelas no firmamento. E qual seria o tamanho de Deus? Como que aquele pai, né, conseguiria informar para aquela criança de 4 anos de idade qual era o tamanho de Deus? Então ele teve uma ideia. Quando nesse momento passava um avião muito alto, né, com as suas turbinas ligadas, e ele estava muito pequenininho devido à altitude, né? Geralmente são mais de 30 mil pés de altura, mais de 11 quilômetros. E aquele pai perguntou para aquela criança: você está vendo aquele avião lá em cima? Eu só estou vendo. Qual o tamanho daquele avião? Aí, papai, o avião é pequenininho. Aí ele, pois bem, pegou a mão do garoto, arrastou ele para um aeroporto, chegou bem perto de uma antessala assim, que dá de frente para os aviões, e parou em frente a um 747, aquele jumbo, né? Aquele jumbão, né? Aquele avião enorme. Aí ele falou: meu filho, qual o tamanho desse avião? Aí ele falou: ah, papai, é muito grande, é gigante. E esse foi o exemplo que o pai conseguiu falar para o filho, dizendo: ó, a mesma coisa é Deus. Quando você está distante de Deus, muito distante, como você viu aquele avião pequenininho, os problemas da vida se tornam grandes. Você está entendendo? Mas quando você está próximo de Deus, como a gente está desse jumbo aqui, o nosso Deus fica tão grande que os problemas ficam pequenininhos. Problemas nós vamos passar na vida. Satanás queria tirar o Jó da presença de Deus, queria afastar, né? Mas tudo que ocorreu na vida de Jó só serviu para aproximar mais ele de Deus e conhecê-lo mais. Então, voltando ao que eu falei hoje de manhã, alguns irmãos vão lembrar, e eu vou usar isso para mais uma vez falar aqui. A vida que nós temos aqui, ela é limitada em média para 70, 80 anos, né, gente? É o que se vive, a média do brasileiro, né? Alguns, por sua robustez, vão viver um pouco mais, espero que seja o meu caso, né? Mas não sei se vai ser. O fato é que nós temos um tempo determinado por Deus aqui na Terra. E nós temos que usá-lo muito bem, né, para poder glorificar ao nosso Deus. Porque passando disso aqui, tem a eternidade, meus irmãos. Colou o copo aqui, tá? A eternidade é conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Mas aí uma pessoa falou uma vez, né? Ah, mas eu não quero esse negócio não, vou ficar lá numa nuvem, sentadinho, com uma harpa tocando, ou então um negócio, que coisa chata, eu não quero isso para a minha vida não. Não é isso que é viver eternamente na presença de Deus. O prosseguir em conhecê-lo, e ainda mais que eu vou falar para vocês, né, quem não gosta de trabalhar, quem não gosta de trabalho, né, já saiba que lá vai trabalhar, tá, gente? Quem estava com a esperança de chegar lá não trabalhar, vai trabalhar lá, só que de uma outra forma, né? Não vamos cansar mais, não vai haver, né, nenhum tipo de intempérie. Nós vamos trabalhar e glorificar o nosso Deus para todo sempre. Isso vai ser o maior prazer na sua vida. Então, nós vemos a situação de Jó tendo sido passado por tentação, né, de, em algum momento, blasfemar contra Deus, mas isso não ocorreu.
Isso não foi o que aconteceu e a Bíblia nos revela. Desses questionamentos, né, que Jó fez, e eram pertinentes, né? E até momentos que ele pensou, né? Pô, por que eu nasci? Né? Por que não secou o leite, né, da minha mãe? Por que eu não fui eliminado dentro do ventre da minha mãe? Que são questionamentos que muitas das vezes nós mesmos fazemos, né? No nosso ímpeto de, muitas das vezes, né, nós não entendemos alguma situação na vida da gente, nós mesmos questionamos. E quem sou eu para, né, fazer esse julgamento quanto a isso? Nós precisamos entender a vida da ótica que o nosso Deus nos ensina. Através de Jó, né, a gente vê o amor de Deus se revelando ao homem. E eu queria nessa noite, né, na verdade eu quero, né, que se vocês saíssem daqui, né, com uma frase na vida de vocês, para vocês guardarem, né, que nós devemos ter cuidado com andarmos na presença do nosso Deus, andarmos, procurarmos fazer a sua vontade, e não nos preocuparmos com o que os outros falam da gente, né? Se você vive uma vida íntegra, reta, né, na presença de Deus, que busca fazer a sua vontade, e anda constantemente em santificação, o próprio Deus cuidará da nossa reputação. É Ele quem nos ensina isso, é Ele quem nos fala através da sua palavra. Jó estava passando por percalço. Eu vou dizer a vocês, eu não sei se aguentar não, se fosse eu passar por uma situação dessa, só na parte dos filhos, aquilo ali, eu acho que, né, a gente pode imaginar, né, qual seria, mas não tem como a gente dimensionar a sensação, né, e a decepção de perder 10 filhos. Mas ele se manteve íntegro, e até ao final, Deus o coroou com a sua, todo aquilo que ele havia perdido em dobro, né? Então, meus irmãos, para que nós possamos fechar nossa conversa de hoje, né? Nosso pensar de hoje, qual será, né, a nossa postura a partir daí, né? Como nós vamos agir e interagir na sociedade que nós estamos vivendo? Uma sociedade tão corrompida, né? Tão transviada, com tantos desvios, né, de pensamento, desvio de comportamento. Como que nós vamos agir nessa sociedade? Como que nós vamos interagir com ela? Nós devemos reagir, né, com integridade no coração, com retidão na presença de Deus. As pessoas vão ver isso na gente, né? E buscar cada dia mais andar nos seus caminhos. Isso aqui é o que seria nosso selo, a nossa chancela, aquilo que Deus vai referir da gente, né, quando nós formos chamados à sua presença. Que Deus possa nos abençoar, Deus possa nos guardar, a sua palavra em seu coração, que nós possamos, né, ter uma semana abençoada na sua presença. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Nesse momento, vou convidar todos para fiquem em pé. E vamos estar orando nesse momento, entendeu? E após isso, nós estaremos fazendo a oração do Senhor, logo após. Estará encerrado o culto. Se tem alguém que tem algum aviso, depois da oração, poderá fazer os avisos, caso tenha. Então, oremos, meus irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais essa noite, esse momento tão abençoado que o Senhor nos concede estar na Tua casa, Senhor Deus, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, Senhor Deus, e discernindo, Senhor Deus, aquilo que Tu tem para nós. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a Deus, que clamo a Ti, ó Deus, que o Senhor nos dê uma semana abençoada na Tua presença, uma semana rica, Senhor Deus, frutífera, próspera, Senhor Deus, e acima de tudo, ó Deus, nós possamos olhar com integridade, ó Pai, para dentro de nós, e, Senhor Deus, nos mantermos em retidão relativo à Tua presença, buscando cada dia mais fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, que os intempéries da vida, as dificuldades, Senhor Deus, as tribulações, elas, Senhor Deus, sejam, Senhor Deus, pedagógicas, para que nós possamos, Senhor Deus, aprender, Senhor Deus, e levar, Senhor Deus, os ensinamentos que o Senhor tem para nos dar.
Saibamos, Senhor Deus, interagir, ó Pai, com as pessoas que estão passando por momentos difíceis, ó Pai, e mostrar que tudo, Senhor Deus, concorre para o bem daqueles que te amam, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por mais essa noite. E também, Senhor Deus, clamamos pelos enfermos da nossa igreja, ó Pai, para que o Senhor haja, Senhor Deus, na vida deles. E, Senhor Deus, dê o remédio certo, Senhor Deus, a cura certa e o médico certo, Senhor Deus, para, Senhor Deus, a solução das suas enfermidades. Neste momento, ó Pai, nós encerramos, ó Deus, o culto, ó Pai, que a Ti prestamos. Te agradecemos por mais essa oportunidade, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar a oração do Senhor, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Está encerrado, meus irmãos. Em nome de Jesus, poder sentar.